Caro amigo, você já vestiu a camisa do seu clube hoje? É dia de Grenal. Tem que andar uniformizado desde amanhã, desde o período da manhã. Mas eu quero, neste nosso vídeo, comentar com você sobre o meu primeiro Grenal que eu trabalhei. Acredito que seja uma história bem legal fazer essa lembrança. Não sei se interessa para você, se é uma coisa muito pessoal ou não, mas tem algumas curiosidades. Eu vou apresentar para vocês estas curiosidades logo em seguida. Mas antes eu quero pedir para você ativar o sininho, para você dar um like, para você fazer um comentário, para você compartilhar o canal com os seus amigos. Você mande um comentário convergindo ou divergindo. O importante é a sua participação e conhecer a sua ideia. Eu sou o Darcy Filho. O meu primeiro clássico Grenal, eu trabalhei, foi em 1975, no dia 13 de julho de 75. Então já se vão aí 45 anos. 45 anos e 2 meses praticamente, não é? 45 anos e 2 meses. Faz tempo, faz tempo. O Grenal foi no Olímpico. Eu trabalhava na Rádio Gaúcha. As coberturas naquela época começavam às 6 horas da manhã, as rádios começavam a falar sobre o clássico. Mas falar diretamente do clássico. Não é ficar fazendo interatividade. Não, era assim. Era um repórter na concentração do Grêmio, outro na concentração do Inter, outro na arbitragem, outro na rua, outro criando pautas e se movimentando, outro cuidando de autoridades da cidade, do estado, um outro trabalhando com um convidado especial, enfim, era uma participação geral, era uma mobilização completa. Se tinha uma entrevista central, não ficava um minuto, um segundo em branco uma transmissão do Clássico Grenal, ela começando às 7 da manhã, 7 horas da manhã, e ia embora, mobilizava todo mundo. Era participação plena de todos os integrantes da equipe da Rádio Gaúcha. Era muito bonito, muito bonito. Bem, o Grenal foi no Estádio Olímpico. Foi no Estádio Olímpico. E o Grenal, o Internacional, venceu por 2-1. Foi um jogo completamente maluco. O Internacional era um cano de time e o Grêmio não era um time ruim, não. Era um time bom, sim senhor. 2-1 foi a vitória do Internacional. O primeiro gol do Internacional foi marcado pelo Flávio Minuano. A 3 minutos do gol, quem lembra do Estádio Olímpico, seria no gol da churrascaria, no gol da Avenida Carlos Barbosa. E o segundo gol foi a 13 minutos, eu não posso precisar dos segundos, mas... E se não foi 13, foi 14, mas mais ou menos por aí. 13 minutos. O gol foi marcado pelo Carpegiani, de perna direita, que era a sua perna preferida, embora digam que ele era canhoto, não, ele era destro. Bem, e o gol do Grêmio, olha, esse foi um Grenal onde os atletas do Internacional marcaram todos os gols. E o gol do Grêmio foi marcado por uma estrela do Internacional, uma estrela do futebol mundial. O gol do Internacional foi marcado por Paulo Roberto Falcão, do Grêmio, Paulo Roberto Falcão contra. Então, o Minuano abriu o placar, o Carpegiani fez 2-0 para o Inter e o Falcão empatou para o Grêmio com um gol contra, entre 18 e 20 minutos, mais ou menos neste período do jogo aí, foi a marcação do gol do Falcão, 18, 19 minutos, uma coisa assim. Então, o Inter venceu por 2-1, mas fez os 3 gols do jogo, Olha, tinha mais de 50 mil pessoas no estádio. Era um público aceitável, era um público magnífico. 50 mil pessoas naquela época no Clássico Grenal. É dizer que o torcedor ia para o Clássico de manhã cedo, ele levava a sua farofa, a sua marmita, ele levava o seu sanduíche, ele levava a sua bergamota. Ele ia para o estádio para acompanhar o jogo e fazer daquele domingo uma festa, como realmente foi uma festa aquele Clássico Grenal. E eu emocionadíssimo pela minha primeira participação em um Clássico Grenal. Foi fantástico, foi maravilhoso. Eu lembro que o Grêmio jogou com o Picasso, Cláudio Radar, Beto Bacamarte e Beto Fuscão. E de lateral esquerdo era o Jorge Tabajara. No meio de campo era Cacau e Ura e Neca. O Cacau e o Neca tinham vindo do Esportivo com o seu Enio Andrade, que era o técnico do Grêmio.
Na ponta direita, o Zequinha, que era um jogador muito bom, ponta direita de seleção brasileira, vindo do Botafogo. O Tarcísio jogou de centroavante. E na ponta esquerda era o Nenê, um baixinho, pequenininho, driblador. Era aquele Nenê que jogava o leite fora e tomava a mamadeira. Já o Internacional com um timaço, olha só, Manga, me lembro Manga, Cláudio Duarte, Figueroa, o Hermínio, não tinha chegado o Marinho ainda, e o Vacaria. O Falcão, o Escurinho e o Carpegiani. O Valdomiro, o Flávio Minuano e o Lula. Olha que ataque. É de colocar inveja em qualquer ataque. Eu lembro que o Borjão entrou no lugar do Escurinho. O Borjão era irmão do Carpegiani. E no Grêmio, o Loivo, que o Milton Jung chamava de Loivo Coração de Leão, entrou no lugar do Yura, que o Milton Jung apelidou de Passarinho. Fazendo aqui a minha homenagem também ao Milton Jung, narrador de futebol, um dos grandes narradores de futebol deste estado. Mas, em resumo, este clássico, o juiz do jogo foi o Agomar Martins. Agomar Martins, eles tinham auxiliares fixos naquela época, era o Hermínio Goulart e o Ricardo Piva, me parece que eram os dois auxiliares dele. Então foi assim, este foi meu primeiro Grenal pela Rádio Gaúcha em 1975, vitória do Internacional por 2-1, um dia de muita emoção, para mim, de muito trabalho, foi um dia magnífico. Espero ter contado uma história bem legal para você e que você tenha no Grenal da noite de hoje também um dia magnífico, com uma bela apresentação do seu clube. Um abraço.